Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Nós estivemos ali na sexta-feira, eu fui levar a Adriana e os meninos estavam montando o som, a gente acabou ficando. E havia uma atmosfera tão tremenda da presença de Deus, irmãos. Quando começou aquele acampamento, a introdução do acampamento, aquilo que vocês viram, a dança, a Adriana já pegou a palavra para orar e eu falei, meu Deus, o Senhor vai fazer grandes coisas aqui, aleluia, grandes coisas, louvado seja o nome do Senhor. E nós homens precisamos nos mexer, amém, irmãos? Amém. Vamos fazer nosso acampamento, gente boa, amém? Só que o nosso vai ser no hotel, né, irmãos? Vamos fazer um acampamento de homens também, amém, em nome de Jesus. Eu confesso que eu mudei a mensagem, eu tenho meditado sobre o justo viverá pela fé, e eu vou mudar a mensagem, eu quero ser breve, mas eu quero pegar carona naquilo que o Espírito colocou no coração da Adriana, o tema deste acampamento que elas vieram, o noivo vem. Evangelho de João, capítulo 14, só vou usar como base daquilo que o Espírito colocou no meu coração. A Bíblia diz que Jesus conforta os seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Uma promessa fantástica da palavra do Senhor, do nosso Deus, que o Senhor nos use hoje à noite, que sua palavra fale ao meu e ao teu coração. Aqui o contexto, Jesus estava com os seus amigos, os discípulos, aqueles aos quais ele tinha chamado, e Jesus então começa dizendo para eles não se perturbarem, para eles não se preocuparem. Agora a pergunta é, por que estavam preocupados? Porque um pouquinho antes dessa conversa com os seus amigos, Jesus tinha falado sobre morte. Jesus tinha falado que ele seria entregue, que ele iria morrer, e que ele iria ressuscitar. E como esse tema, morte, sempre mexeu conosco, porque o nosso maior inimigo não é Satanás e os seus demônios. O maior inimigo do homem é a morte. Mas ele venceu por nós, para dar uma glória a Deus. Ele venceu por nós, e aqui então, quando ele percebe que os discípulos tinham ficado com o coração angustiado por causa do tema morte, ele diz, vocês não precisam ficar preocupados. Não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar desesperados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, por quê? Porque vocês vão morar no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou indo e vou preparar lugar para vocês. Há um lugar preparado para mim e para você, quem crê dá glória a Deus. Há um lugar preparado para o povo de Deus, aleluia. Ele disse, eu vou preparar lugar, e eu creio que o lugar já está preparado para todos aqueles que creem. E ele diz, mas eu voltarei. Eu voltarei para buscar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O noivo vem, dá glória a Deus. O rei está voltando, nós cantamos, aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora da trombeta soar, irmãos. Eu não vejo a hora da trombeta soar e nós ouvirmos o som celeste. Não precisamos ficar com medo desse dia. Nós não precisamos ficar desesperados nesse dia. Apenas creia em Deus. Creia também em Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E Ele vai vir nos buscar. Nessa mesma conversa, se você continuar na tua casa, Ele vai dizer aos discípulos, olha, vocês não precisam ficar preocupados. Porque além de vocês
Pela fé, se vocês acreditarem em Deus, acreditarem em minha palavra, no meu evangelho, vocês vão morar com Deus. Mas além de tudo isso, ele disse: eu deixo a minha paz para vocês. A minha paz eu vos dou. Não dou a vocês como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Além de tudo isso, mesmo aqui na terra, diante de tudo que nós podemos viver, circunstâncias negativas ou não, podemos ter a paz de Deus que excede todo entendimento. E outra coisa, na mesma conversa, se você continuar o capítulo 14, na mesma conversa, ele diz: olha, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e o Consolador virá, e o Espírito Santo vai habitar em vocês. Significa que enquanto Ele não vem, nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo assistidos, visitados pelo poder do Espírito Santo em nossa vida e pela presença do Espírito Santo. É por isso que a gente tem que crer, a gente tem que crer pela fé. Irmãos, nós não abrimos mãos dessa doutrina. Nós cremos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, e nós cremos que Ele voltará para nos buscar. Tem muita gente que zomba da nossa fé, tem muita gente que zomba do cristianismo. Como isso pode acontecer? Irmãos, não me pergunte, porque eu também nem consigo imaginar como vai acontecer, mas a Bíblia diz que todo olho o verá, Ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Muitos zombaram de Noé até que a chuva veio, a chuva que nunca tinha acontecido. Muitos zombaram dos homens de Deus até que a profecia e a palavra se cumpriu. E muita gente pode zombar do cristianismo, mas um dia Ele virá e vai acontecer aquilo que nós cantamos. Vai acontecer uma desordem quando a trombeta soar, porque a Bíblia diz que nós seremos, sabe o quê? Arrebatados com Ele. Imagine o transtorno, imagine o transtorno no mundo, o trânsito, o cristão, que é cristão de verdade, dirigindo, e a trombeta soa, e de repente a gente se encontra nos ares com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo para morar com Ele. Imagine o que vai acontecer neste mundo. E aí, muitos vão procurar a igreja, muitos vão procurar, mas a presença do Senhor já não vai estar mais neste lugar. Nós estaremos com Ele para todo sempre. O noivo vem. Aí a pergunta que a Adriana fez, eu não tinha ouvido ainda, faz parte daquilo que Deus colocou no meu coração. Ele vem. Será que eu vou? Eu peguei algumas expressões de Jesus, apenas em Apocalipse. Com essa palavra, voltarei. Algumas expressões que apenas no livro de Apocalipse o Senhor, Ele deixa claro que Ele vai voltar. Aí a pergunta para a gente refletir é: será que nós estamos preparados? Porque havia uma profecia de que o Messias um dia viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E muitos estudiosos, muitas pessoas que conheciam a letra, a palavra, perderam esse evento e perderam a oportunidade de se entregar ao Senhor. Eles não perceberam que Jesus tinha nascido lá em Belém. E a minha reflexão é: será que a igreja está preparada? Se a trombeta soar hoje, irmão, se a trombeta soar nesse instante, será que nós estamos preparados? Você já viu o vídeo? Quem já viu o vídeo do arrebatamento? Quem já viu o vídeo do arrebatamento? Eu ia trazer um hoje, não consegui. Um vídeo em que um pastor está pregando, de repente, arrebatamento. Só fica as roupas. E algumas pessoas que estavam dentro da igreja sobem e vai com o Senhor, mas alguns ficam olhando um para o outro. Por quê? Porque Ele veio, mas não estavam preparados. A volta de Jesus não deveria ser surpresa para aqueles que têm fé e confiam na palavra. A volta de Jesus não deveria trazer medo a nós, deveria trazer esperança ao nosso coração. A volta de Jesus é algo que nós ansiamos, devemos orar, a Bíblia diz, devemos pregar para que isso aconteça, devemos ansiar para que isso venha a acontecer. Apocalipse, vá comigo, por favor. Nós começamos a ler Apocalipse, capítulo 22, mas eu quero ler o capítulo de número 1. Quando o Senhor se revela
ao apóstolo João. Muita gente foi pego de surpresa também, antes de nós lermos sobre a ressurreição de Jesus. Até os discípulos. Uma surpresa que não deveria ser surpresa, concorda comigo? Ele tinha dito, olha, eu vou, mas no terceiro dia eu volto. E eles então, todos ficaram surpresos com a ressurreição de Jesus, e não deveriam ficar surpresos, porque eles estavam andando com Ele, e quando eles estavam com Ele, eles viram com seus próprios olhos que o Senhor tinha o poder sobre a morte. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva, Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo. Eles tinham visto que Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus tinha declarado: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E foi uma grande surpresa para as mulheres, foi uma grande surpresa para os discípulos. Não deveria ser surpresa. E eu espero que a volta do Cristo, se nós estivermos aqui ainda na terra, não seja surpresa para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Jesus deixou avisos em Apocalipse, repetindo algumas vezes a palavra, que Ele virá. Ele diz: eu venho. Olha só o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos de toda a terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus começa se revelando ao apóstolo João e para a igreja, dizendo: olha, eu sou aquele que começa todas as coisas, e sou aquele que vai terminar todas as coisas. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua, é fiel para completar em nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Disse o apóstolo Paulo: ele é aquele que é, ele é eterno, ele é aquele que era. E ele diz: eu sou aquele que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vá comigo, Apocalipse capítulo número 22. Apocalipse 22, olha os avisos que o Senhor dá. E nós então temos que estar preparados. A pergunta é: como podemos estar preparados para a volta de Jesus? Apocalipse capítulo 2, aliás, não é 22 não, vai no capítulo 2. Eu quero usar apenas uma palavra que ele diz: venho. Quando ele se revela à igreja de Éfeso, ele diz assim no versículo de número 5: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, eu quero usar essa palavra venho porque o Senhor está se revelando à sua igreja. E olha só, para uma igreja, um cristão estar preparado para a volta de Jesus, ele não pode perder o zelo e o primeiro amor. Muita gente, infelizmente, abandonaram a fé, e muita gente, eu falo com o coração triste, infelizmente, vai ficar para trás como a esposa de Ló, na volta do Cordeiro, na volta de Jesus. Por quê? Porque abandonaram o primeiro amor. É por isso que ele diz: eu virei a ti, se você não se arrepender. Então a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, permanecer, ou se alguém saiu, voltar, é a prática das primeiras obras. Geralmente muitos crentes começam empolgados na fé, começa a caminhada cristã, a jornada de fé, com alegria, com entusiasmo, mas muita gente para no meio do caminho, deixa os cuidados deste mundo, conforme a palavra do Senhor Jesus, deixa a semente ser sufocada pela ansiedade, pelos prazeres do mundo, pelas distrações. Então é preciso, irmãos, nós assumirmos um compromisso de amor, porque quando Deus e o Senhor voltar, Ele quer nos ver servindo com um coração ardente. Ele quer ver a gente servindo em sua seara, na sua casa, no seu reino, com um coração apaixonado, com um coração santificado por Ele. Você pode dar uma glória a Deus?
precisamos amar Deus de todo o nosso coração e continuar com o fervor do nosso coração. Quantas pessoas eu tentei animar durante a minha história como pastor: irmão, você está perdendo o primeiro amor, irmão, você está perdendo o zelo, irmão, líder, pastor, você está perdendo o fervor. Cuidado para não se esfriar, cuidado em nome do Senhor Jesus. Por isso, se você quer subir com o Senhor nos ares, você precisa estar com o coração aquecido e pede para o Espírito Santo te renovar hoje à noite. Você pode dar glória a Deus? Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Agora para uma outra igreja de Pérgamo, ele diz assim: portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha, irmãos, ele está repreendendo uma igreja que tinha também se afastado dele, se afastado de sua vontade. E ele então nos dá um aviso. E esse aviso é para todos os seres humanos. Se nós quisermos estar com o Senhor para todo sempre, nós precisamos passar pelo arrependimento e termos um coração quebrantado diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que invocam. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. A primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. A mensagem de Jesus começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento é para todo ser humano. Por quê? Porque todos nós pecamos e afastados estávamos da graça de Deus. Por isso precisamos nos arrepender. Precisamos se arrepender dos pecados que cometemos. Precisamos cuidar do coração para não ter orgulho como essa igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas tem um coração orgulhoso. Cuidado com o orgulho. Foi o orgulho que fez Satanás sair do céu, para nunca mais voltar para lá. Que fez ele cair do céu com seus anjos. Foi o orgulho. Orgulho é algo terrível aos olhos do Senhor. Por isso, irmão, mantenha o coração de servo. Mantenha o coração quebrantado. Não demore para se arrepender. Não fique com um coração azedo e amargo, a ponto de brotar uma raiz, a ponto de você não encontrar nunca mais lugar de arrependimento. Se pecou, peça perdão. Se errou, reconheça. Peça para Deus que dê um coração quebrantado diante dEle, para que você possa voltar com Ele para o céu. Dá glória a Deus mais uma vez aí, irmão. Apocalipse capítulo 3, mais uma vez ele usa a palavra eu venho. Apocalipse capítulo 3, agora para uma igreja abençoada, a igreja de Filadélfia, aleluia! Uma das igrejas fiéis, das igrejas que manteve ali o coração aceso, o coração cheio da presença do Senhor. Ele diz: eu venho sem demora, aleluia, Maranata, vem, Senhor. Ele diz: conserva o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Ele disse para essa igreja: eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Ele reconhece a igreja humilde, a igreja: eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês não negam o meu nome. Ele está elogiando a igreja dele. E quando ele voltar, ele quer encontrar uma igreja assim, irmão, uma igreja simples, uma igreja amorosa, uma igreja que pratica o amor fraternal, que é a igreja de Filadélfia, uma igreja modelo, uma igreja que ela pode ser pequena, mas que ela é grande aos olhos de Deus. Uma igreja fiel à sua palavra. Ele diz: olha, eu sei que vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma igreja fiel às Escrituras. Uma igreja fiel à sua bendita palavra. E aí ele diz: eu venho sem demora. Aí ele dá uma palavra, um aviso: conserva o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos conservar aquilo que nós recebemos de Deus, meus irmãos. Eu tenho orgulho de ser chamado de conservador, porque a Bíblia diz que sou conservador. Conserva o que vocês têm.
Irmãos, tem gente que tentou nos ridicularizar. Vocês são conservadores. Somos. Porque Jesus diz que somos. Vocês são o sal da terra. Ontem ouvimos uma mensagem do Giovanni. Propriedades do sal. Além de dar sabor. Porque o cristão que espera a vida de Jesus, ele tempera esse mundo com a graça de Deus e com a palavra do Senhor. Propriedade do sal é conservar, para não apodrecer. Não tinha geladeira na época de Cristo, e o sal conservava os alimentos por um tempo. Portanto, se nós queremos estar com o Senhor nos ares, precisamos conservar os princípios que Ele ensinou, custe o que custar, nem se custar a nossa vida. Preferimos a morte do que perder liberdade. Preferimos, irmão, qualquer outra coisa do que negar os princípios do Evangelho, daquele que morreu por nós, daquele que nos deu tão grande salvação. Jesus falou para a igreja: conserva o que vocês têm, para que ninguém roube a coroa da vida. Nós não podemos desperdiçar, irmão, aquilo que Deus deixou em nossa vida. Nós somos responsáveis. Imagina, tem muita gente, irmão, muitos líderes, até pastores, sabe fazendo o quê? Apostatando da fé, por causa de pressão popular, pressão de político, pressão do mundo, pressão de poderosos. Tem gente deixando o Evangelho, e nós precisamos conservar aquilo que nós recebemos. Eu recebi uma herança de homens que já estão com o Senhor, pastor Juarez, tantos outros pastores. Eu recebi essa herança, e eu então quero preservar essa herança. Eu quero, Senhor, o Senhor está vindo sem demora, e o dia que o Senhor vier, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar aqui, eu conservei aquilo que eu recebi do Senhor, eu conservei aquilo que eu recebi dos missionários, eu conservei a fé, eu guardei a carreira, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé, guardei a palavra, como Paulo diz, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé. E Paulo vai dizer, 2 Timóteo 4,8, agora, o que está me aguardando é a coroa, aleluia, ao qual Ele dará. Paulo diz, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda de Jesus, pregar sobre a vida de Jesus, falar sobre a vinda de Jesus e conservar aquilo que nós recebemos. Apocalipse 16, 15. Apocalipse 16, versículo 15. Pega água para mim, por favor. São palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, eis que eu venho como vem o ladrão. Bem-aventurado ou felizes são aqueles que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja, a sua vergonha. Como que nós precisamos aguardar a vinda de Jesus? Atentos e vestidos, por favor. A nudez na Bíblia significa vergonha, pecado. O pecado nos deixou nu, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam porque ficaram com vergonha. E Deus fala, quem revelou que vocês ficaram nu? O pecado nos desnuda, nos envergonha. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, se eu quero esperar a vinda de Jesus, eu preciso vigiar. Ele diz aqui, eis que eu venho como vem um ladrão. O ladrão avisa? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Não caia, irmãos, na conversa de profetas. Todos os que deram a data da volta de Jesus são falsos profetas. São pessoas que apostataram da palavra. Todos que marcaram a volta de Jesus erraram, porque eles querem saber mais do que o próprio Deus.
Mas a Bíblia diz que ele virá como ladrão. É por isso que nós temos que estar atentos. É por isso que ele diz: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Estejam atentos. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. Desperta, ó igreja do Senhor, para estar preparada para a volta do Senhor. E a preparação para a volta de Cristo é guardar as vestes, é se vestir com as vestes do Evangelho do Senhor, para não passar vergonha, para que nós possamos estar preparados. Eu me lembro que eu fiz uma dinâmica uma vez com jovens, liderança dos jovens, já falei aqui na igreja. Eu peguei a liderança dos jovens e disse: olha, na época, tinha celular já na época? Tinha, né? Tinha celular? Eu era máquina fotográfica, já tinha celular, né? Eu disse: ó, sai aí nas ruas, vai nas casas dos jovens, dos irmãos, e ao chegar lá, tire foto. Do jeito que essas pessoas estão. Tire as fotos. E depois traga as fotos. E desafie esses irmãos a virem no culto com a mesma roupa. Eu até disse: tomara que estejam de roupa. Que eles vão ganhar um presente. E nesse culto eu preguei sobre a volta de Jesus. Que será desse jeito, de repente. De repente, alguém chegando na sua casa, tirou uma foto. Será num abrir e fechar de olhos. Agora você imagina, se a pessoa chegasse em um lugar e a pessoa estivesse seminu ou seminua, que vergonha. Irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, nós precisamos dar bom testemunho com as nossas vestes. Nós não temos que imitar o mundo, nós temos que dar bom testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando a Bíblia diz que Ele virá como ladrão, e felizes são os que guardam, e que vigia, e que guarda as suas vestes, simboliza santificação, santidade ao Senhor. Precisamos estar com as vestes brancas, limpas com o sangue do Cordeiro. Por isso que nós temos que estar em vigilância e sempre com as vestes de adoração. Agora sim, Apocalipse 22, última página da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 7, foi o que eu comecei lendo. Jesus, encerrando as suas últimas revelações a João, ele diz: eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se eu e você e a Cristo no mundo inteiro, que quer estar com o Senhor por toda a eternidade, nós precisamos preservar a palavra de Deus. Nós precisamos, além de pregar, nós precisamos preservar a palavra do Senhor. A quinta vez que o Senhor fala que Ele está voltando sem demora, Ele então nos ensina que nós devemos guardar a palavra do Senhor. Assim como o povo de Deus precisou comer o maná, até entrar na terra prometida, precisamos comer diariamente a palavra de Deus, até nós estarmos no céu por toda a eternidade. A Bíblia diz que o povo de Israel comeu o maná. Ficou ruim o som para mim. Comeu o maná até eles entrarem na terra prometida, em Canaã. Quando eles entraram, o maná cessou. Se eu e você, se nós quisermos ir para o céu, ouvirmos a trombeta todos os dias, nós precisamos nos alimentar da palavra de Cristo até nós estarmos na pátria celestial. Até nós estarmos diante do Senhor, até nós estarmos diante da própria palavra, até Ele voltar. Guarde a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Ele. Não troque nada pela palavra de Deus.
Não troque, não escolha nada que vai contra a palavra de Deus, porque tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Por isso, nós precisamos preservar a palavra do Senhor. Versículo 12, estou encerrando. Eis que eu venho sem demora. Ele disse, e comigo está o galardão. Haverá recompensa, aleluia. Haverá recompensa, irmão. Ele diz, comigo está o galardão, que eu vou retribuir para cada um segundo as suas obras. Haverá recompensa para todos aqueles que esperarem pelo Senhor, para todos aqueles que mantiverem a palavra no coração, preservarem, conservarem os princípios. Haverá, irmãos, haverá recompensa para todos os que forem e permanecerem com Deus até o fim. Ele disse, quem perseverar até o fim. Mateus 24, ele disse, Jesus disse, esse será salvo. Quem permanecer até o fim, se ponha de pé. A palavra do Senhor diz que todos serão julgados segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. A recompensa está preparada até a volta do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? E o versículo 20, penúltimo versículo da Bíblia, Jesus diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Deixa essa palavra entrar no teu coração, irmão. Certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode repetir comigo? Amém. Vem, Senhor Jesus. Feche os olhos, curve sua cabeça. Ele mesmo dá testemunho disso, Senhor. Eu venho sem demora. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Essa é a esperança que temos, Senhor. Ó Deus, a esperança da vida eterna, a esperança do lar celestial, a esperança de um dia estar com o Senhor. E é por isso que, ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Ó Deus, como, ó Deus, podemos nos alegrar sempre? Paulo escreve essa carta estando preso injustamente. Quantas injustiças sofremos, perseguições nessa terra, aflições conforme o Senhor mesmo, ó Deus, disse que nós passaríamos. E por que então, ó Deus, e como, portanto, viver alegre em todo o tempo? É imaginar, meus irmãos, é imaginar que a cada dia que passa, mais perto da casa nós estamos. Que aqui não é o nosso lugar, que essa terra não é a nossa última parada, que nós estamos, irmãos, peregrinando, que nós estamos de passagem. É por isso que você que está enfrentando uma luta, enfermidade, seja o que for, não perca a tua esperança, porque Deus já preparou para mim, para você, um lugar que não haverá dor, tristeza, lágrimas, nada disso. Cada dia que passa, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para a nossa casa, a casa que Ele foi preparar, o lugar que Ele foi preparar para todos aqueles que amam a sua vinda, amam a sua palavra, amam o seu santo nome. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Continue acreditando em Deus e em Jesus Cristo, em sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Continue depositando a sua fé no Senhor. Continue adorando o nome do Senhor. Continue preservando a palavra. Continue conservando os princípios da palavra. Continue. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a nossa fé. Deus será glorificado em nossa vida. Continue com o coração quebrantado, humilde. E peça para Deus encher o teu coração de amor, de zelo, de paixão, de fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala com Deus aí, irmão.
Vamos adorar em nome de Jesus.